É normal, né? É normal. Eu não coloquei normal aqui. Colocou aí. Estou colocando normal para comparar. Mas a gente está vendo aqui, aproximadamente zero, é menor que isso aqui. Pronto. Certo? Se x menor do que x1 é a inconfiabilidade, x maior do que x1 é a confiabilidade, x igual a x1 é o quê? X igual a x. X igual a x1 é zero. Porque a variável é contínua. A probabilidade no ponto é zero. Você está tentando entender porque existe os três ali. É porque a probabilidade no ponto. Ali existe porque aqui tem variáveis, tem coisas que são contínuas, são discretas. Tá. Aí na discreta tem no ponto. Na distribuição discreta tem probabilidade no ponto. Mas na distribuição contínua não tem. Ok? Então, vamos em frente. Característica, vamos aqui, deixa eu, só para a gente finalizar aqui novamente, deixar esse negócio bem claro. A distribuição que você tem que ter um bocado de coisa já de cabeça, certo? Aqui de foco, certo? Porque essa distribuição é uma distribuição chave, assim, tá certo? Então, coisas que você, o cara perguntar, você responder de pronto, assim. Então, vamos ficar aqui, sei lá, 10. O formato da função de diversidade, a função cumulativa, a confiabilidade, a hazard function, constante, é o lambda constante, é isso? O lambda constante, e a hazard cumulative function, que vai ser uma reta. Né? Então, se você vê uma hazard cumulative function, que é isso aqui mais ou menos, veja bem, aí você já sabe, se você pegar dados, massa de dados, vocês vão analisar. Isso vai ser um assunto que talvez, certamente não vai ver hoje, tá certo? Mas você vai começar a ver logo, na próxima aula. Então, você vai pegar massa de dados, pode calcular, verificar isso aqui. Se você vê esse formato, você pode ser você ter a distribuição adequada, seja uma distribuição. O exponencial vai ser a mesma? A exponencial não, porque a exponencial, quando você isso aqui, vai ser crescente. Aliás, decrescente. Decrescente. Professor, para você saber se é exponencial, tem que calcular aquele negócio coeficiente de variação. Sim, eu sei, mas olha, independentemente, assim, se você, por exemplo, se você calcula a cumulative hazard function e olha para ele, e tem alguma coisa que é aproximadamente uma reta, tipos de falha, você já é um indicativo que de fato a distribuição é exponencial. Se você olha para a taxa de falha e você, vamos supor, calcula um histograma, e o histograma seja todo mais ou menos assim, imagina um histograma, que lá vai ser dado. Então, o histograma, você tem um histograma que está todo um valor por lambda constante. Quando você dissolve, vai ser uma distribuição exponencial, pode ser a própria. Porque não a taxa está ficando constante. E a taxa só é constante para exponencial ou para geométrica. Ok, aqui vou recapitular muito rapidamente, né? Porque a gente já viu isso aqui, tá? Distribuições poliexponenciais são aquelas distribuições que são representadas por fases exponenciais, né? E aí a gente pode voltar
para o mundo exponencial. Lembra disso? Tá, todo mundo lembra disso? Ou não? Para que serve a distribuição exponencial? Eu não consigo representar o mundo através de uma distribuição exponencial. Mas eu tenho um conjunto de números que são, vamos dizer assim, mais facilmente resolvidos quando você tem uma distribuição exponencial. Que é o mundo. Nem sempre eu posso pegar esse mundo aqui e representar diretamente aqui. Mas às vezes é possível gerar uma série de distribuições. Tem uma série de distribuições que podem ser representadas por essa. Mas e esse mundo pode ser representado por ela. Essas distribuições aqui são chamadas de distribuições exponenciais. São distribuições que têm fases, são polinômios exponenciais. Né? O que é um polinômio? Polinômio é um somatório, um somatório de monômio. Lembra disso? Né? E os monômios aqui são monômios exponenciais. Ou seja, monômios com esse formato. Então, são polinômios somatórios. Certo? Claro que aqui, vou botar aqui um aí. Certo? São polinômios. Onde esse A é uma constante aí. Então, são polinômios. Então, fica aqui são monômios. Polinômios. De exponenciais, de fases exponenciais. Aí eu volto para esse mundo aqui, com certo trabalho, mas ainda nesse mundo e as coisas se tornam novamente um pouco mais fáceis. Se não for possível representar com isso aqui, só o fenômeno que eu quero não dê para representar com isso aqui, bom, então eu vou ter que usar outra estratégia mesmo, talvez simulação. Tá? Alguma outra distribuição para trabalhar. Nossa. A questão do moment matching, a gente viu, não vou retomar. A gente aqui elegeu algumas distribuições exponenciais, porque toda a importância dela. Deixa eu ir. Eu vou até para o outro slide aqui. O slide do outro curso. Qual é a característica dessa função aqui? Porque essa é uma primeira função exponencial. Qual é a característica dessa? A hiperexponencial. Estou falando de coisas que a gente falou, tá certo? O semestre passado, então. A hiperexponencial, veja bem. Deixa eu perguntar aqui, eu vou perguntar a você. Quando eu uso essas distribuições distribuições exponenciais, qual é a estratégia que eu adoto? Qual é a estratégia que eu adoto para fazer as representações dos problemas?
Ou seja, eu vou tratar com as distribuições por exponenciais. Qual é a estratégia que eu expliquei para vocês, sabe? Que a gente adota para representar esses fenômenos aqui. Qual é o problema? Qual foi a estratégia dela? Não foi a estratégia de momento médio? Foi o momento de um momento médio? Vai. Certo? Isso aqui é o momento médio. Isso é importante, tá certo, pessoal? Deixa eu puxar, pode estar transparente para vocês. É importante, fundamental. Qual é a ideia do momento médio? Vocês lembram do que é que eu sou os momentos, né? O momento tem uma distribuição. Quem lembra, quem não lembra? O que é que é um momento tem uma distribuição? Diz o padrão, né? Sim, mas... Certo, ok. Você falou em 4. Vocês estão meio esquecidos. Eu estou lembrando que foi no 3. Lembrar das coisas. Aqui é um momento, tá certo? Um enésimo momento de uma distribuição. Então, suponha que eu tenho uma distribuição qualquer, uma função, tem uma distribuição do tempo de falha de uma determinada variável aleatória. A densidade do tempo de falha sei lá, o tempo de falha da função. O que é o enésimo momento? Certo? Porque é o enésimo momento de T. Então, a definição do momento é o valor esperado de T elevado à potência N. Portanto, vou integrar. Mas infinito é mais Gerar aqui. Se esse, né? Suponha que isso aqui é tempo, estou sendo tempo não negativo. Então eu vou tirar. Aquela definição é a definição geral, certo? Mas vamos fazer aqui T para tempo, então eu vou integrar de 0 a infinito, tá bom? Então vai ser o quê? T, ó, elevado a enésima potência, função de densidade. Portanto, o primeiro momento é igual a quê? Isso é igual a médio. média, né? A média. Deixa eu chamar aqui de mínimo. Primeiro momento. Ok? Você é chamado momento em torno da origem, né? Momento em torno da origem. A origem. Certo? Em torno dela. Então, o primeiro conceito. Outro conceito é o conceito de momento central. O termo é chamado momento, tá bom? O momento central é o quê? O enésimo momento central. Eu estou recapitulando, estou falando de coisa que eu falei no passado, no curso passado. O enésimo momento central esse aqui é o primeiro momento. Primeiro momento, tá certo? Primeiro momento em torno da origem. Minha média. Então agora eu vou pegar a variável aleatória, elevar a enésima potência. Isso aqui é a definição do enésimo momento em torno da média. Chamado também de enésimo momento central. Em torno do centro.
em torno da média. Ok? Portanto, pela própria definição, tenho isso. Suponha que eu queira agora que o N seja igual a 2. Portanto, isso é o quê? Variante. Vai. Certo? Então, o primeiro momento central é a média. O segundo momento em torno. Primeiro momento em torno da origem, a média. O segundo momento central é a variante. Tem outros momentos. O terceiro momento central vai ser a skewness, a simetria. O quarto momento vai ser a kurtose, o achatamento. E assim vai. Recapitulando aqui, tá bom? Por que eu estou recapitulando isso? Para que, pelo amor de Deus, não esqueçam mais. Certo? Duas regras, vimos isso duas vezes, tá? Então não esqueçam mais disso, porque vocês vão usar isso na frente de vocês. Vocês vão usar isso. Esqueçam mais. Então por que eu estou falando isso aqui novamente? Por causa desse tema aqui. Apagar aqui. O que a gente vai fazer, a gente traduz para português aqui, né? Vamos chamar isso aqui de igualar. Igualar momentos. Igualar os momentos. De quê? Da onde? Igualar os momentos, os dados, que são as informações mensuradas, que eu vou medir. Os tempos de falha, tempo de reparo, tempo de execução, com os momentos teóricos das distribuições. Que distribuições? As distribuições poli-exponenciais que eu vou escolher. Cada distribuição poli-exponencial tem seus momentos. Tem o valor, tem a expressão algébrica do valor médio. Tem a expressão algébrica do desvio padrão. Ela tem uma expressão algébrica. Eu pego a massa de dados. Uma coisa, isso aqui é uma questão teórica. Guardado no campo. Aí eu pego e faço meus experimentos. Sei lá, aqui eu estou lá em avaliação de desempenho, eu estou interessado nos tempos. Tempo de execução. Aqui eu estou interessado nos tempos. Tempo de reparo, tempo de falha. Então eu analiso o sistema, então eu pego os tempos de falha. Faço a análise dos dados, calculo o valor médio. Calculo a variância e, consequentemente, o código extra do padrão. Então eu tenho esses dois momentos dos dados. Tem uma média dos dados e tem a variância dos dados. Consequentemente, tem o desvio padrão. Dos dados são os dois momentos empíricos, vamos chamar assim. Por que eu estou chamando de empíricos? Porque são dos dados, de uma distribuição que eu não sei qual é. Isso foi mensurado. Eu, com esses momentos, eu vou ver qual das distribuições poli-exponenciais é mais apropriada para representar esses dados. Qual das distribuições poli-exponenciais é mais apropriada para representar esses dados? Certo? E uma vez escolhendo a distribuição poli-exponencial apropriada, eu igualando os momentos, ou seja, um dos momentos, tem dois momentos que são valores. Quais eles? Aqueles que eu mensurei. Eu medi. Eu tenho valores numéricos. E eu tenho dois momentos das distribuições que são valores, são expressões algébricas. Eu vou igualar esse momento. Pegar o primeiro momento da distribuição teórica e igualar, matching com o valor da distribuição empírica. Pegar o segundo momento da distribuição teórica e igualar ao valor da distribuição. Então eu vou ter um sistema de equação com duas equações e algumas variáveis para descobrir.
Certo? Claro, esse campo pode ser indeterminado. E aí eu vou ter que me virar. Se eu tiver mais equações, mais variáveis. Se eu tiver apenas duas equações, duas variáveis, eu saio. Se ele não for dependente, né? Isso. O procedimento será este. Deixa eu ir para frente aqui. Eu estou falando de coisas, novamente, estou falando de coisas que eu já falei, tá certo? Eu não estou falando de nenhuma novidade. Mas como eu estou vendo que a coisa está preta aqui, Essa parte foi um pouco corrida, professor. Não, assim, não. então eu vou para frente aqui. A tabela aqui para ajudar vocês. Vamos em frente. Vamos lá. Distribuição empírica, distribuição teórica, tá bom? Empírica, entendam que são coisas que eu medi. Então, vamos dar um exemplo, para não ficar muito. Vamos dar um exemplo. Eu vou explicar dando exemplo, tá? Bom, vai, vou desacelerar aí. Gerar uma massa de dados aqui. Suponha que isso aqui são tempos de falha que eu analisei. Opa. Vocês perguntam, tá certo, pessoal? Eu estou recapitulando isso aqui, é importante que não se dúvida. Suponha que aqui eu tenho os tempos de falha. Tá? Time to fail. De um conjunto de equipamentos de um determinado do mesmo tipo. Isso foi observado. Supor que eu tenha lá um fabricante e ele tem monitorado aí as informações de tempo de falha de um determinado modelo de equipamento. Esse tipo de ar-condicionado. Então, aqui são os tempos de falha registrando. O primeiro equipamento falhou aqui com 1.200 horas, o segundo com em torno de 1.000 horas, o terceiro com 20.000 horas. Certo? Cada um desses equipamentos tem um nome. Chama de 1, 2, 3. Certo? Aqui são os tempos de falha. Eu vou pegar esses tempos aqui, vou guardar aqui. Sou 50, né?
Deixa eu abrir aqui uma edição. Pronto, então a partir daqui eu vou calcular os dois momentos. O primeiro, os momentos empíricos. A média. Vou chamar aqui o MTPF, certo? Vou calcular a variância amostral, isso aqui é a variância amostral. Vai aqui. Essa é a variância, né? É só não. Certo? E o desvio padrão? Não, isso aí é a raiz quadrada. Sim, certo. Certo? O desvio padrão. Então, aqui são os valores. Isso aqui é o primeiro momento em torno da origem, aqui é o segundo momento central. Não é isso? Empírico. Dos dados que eu construí. Vou fazer o seguinte, vamos calcular o coeficiente de variação. Aqui, o coeficiente de variação. Então, coeficiente de variação. Certo? Está aqui também o inverso do coeficiente de variação. Sim. Ok. Então, isso aqui são o que eu estou chamando de. São os resumos, alguns resumos estatísticos. Do que eu estou chamando aqui de distribuição empírica. Dos dados que eu vou mensurar, tá bom? Então, eu vou colocar isso aqui assim. Eu vou olhar para o inverso do coeficiente de variação. Que é isso que a gente tem adotado como mecanismo de escolha das distribuições posicionais. Vamos para o seguinte. Se o inverso do coeficiente de variação é
maior, que 1, a distribuição hiperexponencial a ser adotada é a distribuição exponencial é a distribuição hiperexponencial. Se o inverso do coeficiente de variação é igual a 1, é a própria distribuição exponencial. Se o inverso do coeficiente de variação é menor, é um valor N. Onde o N está errado. Vai ver. Ele vê. Se o inverso do coeficiente de variação é menor que 1, é uma hiperexponencial. Inverso. O coeficiente de variação seria maior que 1. Ok? O inverso do coeficiente de variação é menor que 1. Indicando uma variabilidade menor. Então, menor do que quem? Do que 1. Ok? Indicando uma variabilidade maior. O coeficiente de variação é maior que 1. O inverso é menor. Então quer dizer que a variabilidade é maior. Certo? O coeficiente de variação é maior que 1. Ok? Então vamos. Desculpa aí, eu usar. Agora, é porque eu estou pegando o inverso porque facilita. Embora eu tenha confundido aqui, mas facilita. Se o inverso do coeficiente de variação, o inverso, é um valor n, e esse n é um valor inteiro, claro que n é diferente de 1, porque se for igual a 1, é exponencial. Ou seja, o inverso do coeficiente de variação é um inteiro, diferente de 1. O que é que quer dizer? Que o coeficiente de variação é menor que 1, certo? Ou seja, a variabilidade menor que 1, que é o coeficiente de variação. Ok? Os dados estão mais concentrados em torno da média. Então, o inverso do coeficiente de variação é um número n, onde que é um inteiro, diferente de 1, porque se for igual a 1, certo? Então, neste caso, a distribuição é uma Erlang. Menor que 1 se eu falar entre 0 e 1, é? Oi? Menor que 1 se eu falar entre 0 e 1. Menor que Lá em cima, né? isso. Na É um que é um. Isso, ok. Positivo. Isso. Aqui são inteiros positivos. Mais. Certo? Inteiros positivos. Se o inverso do coeficiente de variação é um n, n não pertence aos inteiros positivos, mas n é um real positivo. Então isso aqui é uma hipoexponencial.
Você também pode utilizar distribuições de Cox para fazer essa aproximação. Tem duas. Vamos passar a lista aqui rapidamente. Deixa eu se vocês usarem o método, aí vai sair uma nova versão do método, tá certo? Aqui para o dia 31. De fato, eu já tenho essa versão, a versão preliminar que foi lançada para mim só, mas vai sair com uma série de mais ajustes. Esse processo já é feito automático, tá certo? Só que aí eu mostro uma rede de perto. Deixa eu abrir aqui. Então, vamos utilizar aqui os dados que eu fiz. Esse valor aqui, ó, média. Moment médio. 36. Média. Desvio padrão. E aqui ele faz o mesmo. Deixa eu mostrar aqui só. Falar rápido, rolagem aqui. Tem a barra de rolagem. Deixa eu ver só. Como é que é aqui? Controlar, né? Ou aqui, ó. Controlar. Não, que aqui tem uma informação falando. Tem mais coisa lá embaixo. Tem mais coisa embaixo. Tem como salvar ali não? Falha. Paulo, vê se tem como Vai salvar. ali, salva. Ali lá em cima, falha. Não, mas eu não queria isso, eu queria. Não, mas se tiver como salvar esse resultado, ou não salva. Mas eu não é nem isso, eu queria pegar porque era outros valores. Aqui embaixo. Acho que deve salvar o valor. Vê lá se tem a opção de salvar. Não, tem não. Peraí. Esse foi o. Vai. Como aumentar a resolução da tela? Pois é. Agora melhorou. Agora Não, aqui é outra. Vai sair, só porque todo esse modelo está. Não é problema, vai. Esse aqui, ó, que ele não está mostrando. Outra lá. Tá. Porque tem a caixa lá embaixo. Não dá pra você selecionar. Aqui ajusta. Só do Estranho lado. isso aí, estranho. Porque isso tinha sido ajustado. Se tivesse, então. Porque foi ajustado aí, é porque essa janela está dimensional. Talvez seja. Bom, olha aqui, ó. Forneci os dados, ó, foram calculados, medidos, ó. E aí a distribuição encontrada, olha, ele já fez isso aqui. Isso era a distribuição teórica exponencial apropriada é a distribuição hiperexponencial, certo? E aqui ele me deu os parâmetros da distribuição hiperexponencial.
vou usar isso aqui. Certo? Vou usar. São os parâmetros da distribuição exponencial. Ok? Eu vou usar isso mais à frente. Se por acaso, imagine que aqui fosse, suponha que o valor, que o desvio padrão fosse exatamente isso aqui, igual ao valor. Então, ó, a distribuição qual seria? Um exponencial. Porque o coeficiente de variação seria 1. Ok? Vamos botar aqui 8.000 e vamos dizer que isso aqui tenha sido 4.000. Então vai ser uma distribuição errada. Positivo, negativo. Certo? Está caindo esse caso aqui, estou levantando todos esses casos. Suponha que aqui fosse 5.000. Então é a distribuição exponencial. Certo? O que está sendo feito é esse momento médio. Só que aí ele faz o momento médio e já fornece os parâmetros da distribuição. Faz o momento médio, olha para o inverso do coeficiente de variação e, uma vez escolhendo a distribuição, faz-se o match da distribuição. Paulo, se a distribuição fosse normal, Aqui não, são fazer match com as distribuições polo-exponenciais. Eu estou escolhendo apenas essas 4. Porque a ideia é representar com fases exponenciais. teria que ver primeiro o histograma dos dados que eu coletei. Aqui esse matching é feito baseado nos 2 primeiros momentos, só. Só nos 2 primeiros momentos. Do jeito que está aqui. Na ferramenta. Essa estratégia olha apenas para os 2 primeiros momentos. Ou seja, não estamos olhando para o formato da distribuição. Estamos olhando apenas para isso. Ou seja, para a variância e para o valor médio. Essa igualdade que a gente está procurando é baseada unicamente no valor médio e na variância. Ou seja, o formato da distribuição, a gente não está se preocupando com ela. É uma coisa muito mais frouxa do que tentar igualar uma distribuição. Apenas vai estar ficando satisfeito se os 2 momentos forem equivalentes. Ou seja, o valor médio. Eu poderia fazer um momento médio mais sofisticado, onde, por exemplo, em vez de me contentar com 2 momentos só, eu poderia querer considerar 4 momentos. A média, a variância, a assimetria e o achatamento. Mas aí ia dar mais trabalho também, porque eu teria 4 equações para igualar. Então veja bem, a gente não está dizendo que as distribuições são iguais. Não. A gente está dizendo que os momentos são iguais. Certo? E elas são equivalentes em termos desses momentos. Dá para dizer o que assim? Dá para dizer que a minha distribuição Por exemplo, segue essa distribuição exponencial aqui. Assim, dá para dizer o Isso seguinte, aqui. que, por exemplo, uma distribuição, por exemplo, se eu pego esses dados aqui, olhando para esses dados aqui, qual é o coeficiente de variação? Isso aqui, ó. O coeficiente de variação é menor que 1. Se o coeficiente de variação é menor que 1, se o coeficiente de variação é menor que 1, é menor que 1, não é isso? Ou é o contrário? Ali embaixo. É o de baixo, só está utilizando. O inverso. Estou utilizando o inverso. Aqui está invertido, aqui está invertido. Aqui é o coeficiente de variação. Está invertido. O coeficiente de variação
Mas Não é tá o certo. valor de baixo, Peraí, pessoal. peraí. Ah, não, desculpa, voltei aqui. Cancelar e pra cima. É o- Estava certo, agora coeficiente de variação. Ok.